is faithful through it all. Alta performance é a união de método e mentalidade. Às vezes a gente sente a pressão, a Suelen vai até um determinado ponto, o resto é com a gente. Então a gente tem que assumir a responsabilidade pelo processo. Com certeza, a alta performance ela não deixa com que você deixe de ser os seus outros papéis. Te convida também a harmonizar com as outras coisas, nunca abandonando os papéis que você precisa exercer. Lucro é o resultado de uma empresa que tem estrutura, escala e previsibilidade. Watch the giant fall. When I call his name, watch the giant fall. He breaks the chain. Lá no final da última linha, o que importa para o empresário? Lucro. O que a gente quer? Lucro. Como é que a gente prospera? Com lucro. Como é que a gente viaja? É do lucro. Ain't leather, it's the word I breathe. Sharper than steel, cause the enemy schemes. I don't chase fame, I just plant seeds. And watch the kingdom rise where giants bleed. They say stand tall, but I'm here to win. Cause victory starts when surrender begins. Hoje eu consegui definir melhor quem é o meu cliente e quem vai pagar mais pelo meu trabalho para ter o resultado que ele espera. Giant fall. Excelente noite, excelente noite, excelente noite. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos à 19ª edição do nosso workshop. Isso é maravilhoso poder contar isso para vocês, né? Nós estamos aqui já às prestes da 20ª edição desse workshop e hoje vai ser a última edição do ano de 2025. Foi um workshop que a gente organizou previamente para que a gente pudesse compartilhar alguns insights valiosos com cada um de vocês que vai poder acessar essa noite, para que a gente possa trazer um pouco da visão de tudo aquilo que a gente viveu ao longo aí dos últimos meses, dos últimos dias. A gente tem mais ou menos a cada 45, 60 dias a gente tem uma edição e não poderíamos encerrar 2025 sem trazer direcionamentos práticos, valiosos e importantes. Então, sejam todos muito bem-vindos, parabéns pela decisão de você estar aqui nessa noite. Eu me comprometo, né, nessas próximas uma hora e meia, ser muito objetiva, ser muito direto ao ponto com você, trazer direcionamentos claros, práticos, de uma metodologia que já foi capaz de gerar mais de 20 milhões de reais em vendas nos últimos anos, dentro do mercado educacional, e que hoje tem permitido diversos profissionais de diversas áreas, vocês vão conhecer um pouquinho deles, também poderem escalar os seus movimentos, escalarem os seus conhecimentos através de um método que ajuda empresários e mentores a escalar o conhecimento através de mentorias de alto ticket. E eu sei que o pessoal vai se organizando para entrar, eu sei que as pessoas estão também nessa fase de fim de ano, né? É correria, mas eu já quero começar aqui com você, trazendo já visão, direcionamento. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês e quero que vocês aproveitem o chat, gente. Eu gosto muito de fazer encontros práticos, mas relacionais, né? Onde que a gente possa se conectar, eu entender se está fazendo sentido, vocês poderem também trazer um pouquinho daquilo que vocês estão buscando nessa noite aqui junto comigo, porque o método é validado, eu já vou me apresentar melhor para quem não me conhece. E a gente vai trazer visão, a gente vai trazer a parte da metodologia, a gente vai trazer pessoas que já geraram resultado aqui. Você vai sair com insights valiosos dessa noite, mas esse conteúdo tem que fazer sentido para você. Esse conteúdo tem que ser algo que faça seu 2025 ser, né, dezembro a cereja do bolo e te permita adentrar em 2026 anexando um braço educacional no seu negócio, caso você não tenha, ou ainda escalando muito mais aquilo que você já vem desenvolvendo dentro do educacional. Então, coloquem aqui no chat de onde vocês estão falando, o que vocês esperam para essa noite, porque eu quero, qual que é a especialidade, né? Se você já tem mentoria, se você não tem mentoria, porque de verdade eu quero poder entregar o meu melhor para você, eu quero poder entregar o melhor conteúdo, os melhores insights. E, gente, nós estávamos, deixa eu contar algo do bastidor aqui para vocês. E já vou, enquanto isso, preparando a tela para compartilhar. Nós estávamos um tanto quanto apreensivos,
no dia de hoje, porque, para quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, né? Eu estou no litoral norte do estado de Santa Catarina e existe uma projeção do ciclone, né? Aliás, tem um ciclone passando aqui na região e hoje era para ser um dia bem caótico. E principalmente para quem mora no litoral, era para ser um dia bem intenso. Então eu fiquei, meu Deus, será que a gente vai conseguir fazer esse workshop acontecer, né? Mas graças a Deus, por enquanto tá tudo tranquilo, tá dando tudo certo e a gente pode estar aqui conectados nessa noite. Então, gente, vamos lá. Ô, Eduardo, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então vamos lá, gente. Quero trazer visão. Esse é meu comprometimento com você, visão e direcionamento prático para você aqui nessa noite. Quando a gente pensa em mentoria high ticket, eu acredito que ela é o melhor caminho para você escalar o faturamento. Para quem esteve aqui já desde o início, né? Eu compartilhei com vocês um semi-day da nossa última edição do nosso evento presencial. O nosso evento presencial já está na sua quarta edição, 2026 a gente vai para a quinta edição. E eu trouxe um pouquinho da visão para que você já pudesse se conectar um pouquinho no que é o nosso ecossistema. E eu gosto muito de trazer essa visão que esse é o melhor caminho. É o caminho mais simples para você que busca escalar o seu faturamento. E para você também que busca, além de escalar o seu faturamento, escalar o seu modelo de negócio, escalar a sua entrega, escalar a sua hora, escalar o seu ticket, porque eu não encontro hoje em nenhum outro modelo de negócio um negócio que te possibilita escala e altas margens de lucro. A gente tem diversos modelos de negócio dentro do educacional, infoprodutos, lançamentos, enfim, mas que te permita escalar no alto ticket, que te permita escalar com margens de lucros mais altas, que te permita anexar um braço educacional e colocar dentro desse braço educacional múltiplos 5, 6 dígitos, ou como nós aqui, né, já somos uma empresa de múltiplos 7 dígitos. De fato, esse é o melhor caminho, o melhor modelo de negócio. E você vai ver junto comigo que não é um modelo de negócio complexo, difícil, que dependa, por exemplo, de uma grande estrutura, de um grande time comercial para você poder escalar. Particularmente, já abrindo aqui para você, até os nossos primeiros 3 milhões de faturamento, nós éramos em apenas eu e mais uma pessoa dentro do time. Então, veja, eu tô te falando de um modelo de negócio extremamente simples. Isso não quer dizer simplório, não quer dizer feito de qualquer jeito. Quer dizer que é um processo simples, que não demanda de uma estrutura extremamente complexa para você conseguir escalar muito dentro desse movimento. Por quê? Porque nós estamos falando de um projeto de mentoria de alto ticket, então nós estamos falando para um público mais qualificado, ou seja, identificando que o seu know-how tem muito valor e, consequentemente, conectando as pessoas certas. Então, eu quero dizer para você que hoje nós vamos construir aquilo que separa quem de verdade deseja faturar mais de quem realmente escala. O universo de mentorias de high ticket é para quem prospera não é quem posta mais. Isso aqui, inclusive, é um tema bem polêmico, né? É quem pensa melhor, estrutura melhor e toma decisões baseadas em estratégia e não em improviso. Particularmente, quem faz parte hoje do meu ecossistema sabe disso. Quem vende mentoria de alto ticket não é quem posta mais, não é quem produz mais conteúdo, mas é quem tem uma estrutura e um processo, uma metodologia anexada a um processo comercial muito mais organizado e estruturado. Então, não é sobre postar todos os dias, mas é sobre você gerar uma demanda intencional, independente do seu número de seguidores, independente do seu número de faturamento atual, isso nada importa. A partir de hoje, você vai poder construir algo do zero ou escalar para quem já está dentro desse movimento. Detalhe importante: se você quiser fazer algum stories, algum post do nosso encontro de hoje, faça. Isso é importante para que as pessoas vejam também que você está em movimento, que você está avançando, crescendo, se desenvolvendo, né? Numa terça-feira, 9 de dezembro, você está aqui buscando algo a mais, buscando mais conhecimento para você e para o seu negócio. Qual Instagram que você pode utilizar? Eu vou deixar aqui no chat para vocês o arroba do Instagram que você pode compartilhar e marcar, certo? Posta, nos marca e a gente vai te remarcar. E já aproveitando para falar desse Instagram, algo muito importante para quem
para quem já estava em alguma outra edição, para quem está chegando novo por aqui, faz 60 dias que o nosso principal Instagram foi derrubado pela plataforma, né? Faz 60 dias que isso aconteceu. E com essa questão de terem derrubado o Instagram, a gente acabou tendo que iniciar um Instagram do zero. Então, esse Instagram que você vai acessar agora, ele é o nosso novo perfil. Então, esse perfil é um perfil que a gente está projetando ele para ele poder ter um crescimento sustentável, certo? Então, só para que você possa saber, a gente está com 220 e pouquinhos seguidores nesse momento, mas lá eu até explico um pouquinho, enfim, do que aconteceu, mas isso não é foco para agora, é só para que você possa saber. Mas o mais importante é que você saiba que mesmo a gente tendo que começar um Instagram do absoluto zero, isso nos forjou a alavancar, eu vou dizer assim, as nossas redes, os nossos meios de comunicação. Nós estamos agora ampliando as nossas redes, então você vai me encontrar no LinkedIn, você vai me encontrar no YouTube, você vai me encontrar no TikTok, e nós estamos preparando todas essas plataformas para poder receber o melhor do nosso conteúdo por lá também, certo? Mas deixa eu focar aqui junto com você naquilo que é o nosso objetivo dessa noite. E trazendo um pouquinho dessa visão, é importante que você saiba, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que você vai poder desfrutar nessa noite do meu conhecimento. Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou Suelen Giacomini, eu já estou no universo de vendas há mais de 13 anos. Dentro desse período todo, né, eu já sou empresária também. E no ano de 2018 para 2019, eu comecei a prestar consultoria para empresas. O meu foco era especificamente ajudar na alavancagem financeira, então eu trabalhava questões de liderança, de processos comerciais, desenvolvimento de time comercial. No ano de 2020, eu comecei os meus primeiros passos dentro do mercado de mentoria. Por quê? Porque muitos desses empresários que eram consultados por mim começaram também a querer ser mentoriados. E aí eu comecei a prestar mentoria, né, dar mentoria para esses empresários também. De 2020 a 2022, houve um processo de migração da minha metodologia, então eu fui deixando a consultoria para focar mais em mentorias. Nesse período, era uma mentoria mais focada em vendas, então eu ajudava diversos empresários que tinham, né, diversos tipos de produtos, de serviços, então eu ajudava desde quem tinha produto físico, quem vendia serviço, quem prestava mentoria também. E no ano de 2023, início de 2023, eu decidi focar mais especificamente no mercado de mentorias. Por quê, gente? Porque eu comecei a entender aonde era a minha zona de potência e aonde também eu colocando a minha energia, as pessoas que se conectavam ao meu conhecimento passavam a ter mais resultado. Então, ainda no ano de 2023, 2024, nós tínhamos algumas pessoas com foco em serviços. A partir de 2025, o foco é 100% no mercado de mentorias, mas desde 2023 a gente já veio afunilando esse conhecimento para dentro desse mercado, que eu acredito de verdade que ele não é a bola da vez. Ele nunca foi a bola da vez, ele nunca será a bola da vez. Sabe por quê? Porque mentoria existe desde sempre. Para você que é cristão, assim como eu, e mesmo que não seja, você vai saber, né? A gente tem lá os livros antigos, lá do Antigo Testamento, que vão falar desde sempre de mentores. Inclusive, há uma passagem bíblica que vai dizer assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, a importância de você ter mentores direcionando o seu caminho, direcionando a sua trajetória. Eu tenho hoje diversos mentores. Eu tenho mentor especializado no mercado de mentorias, eu tenho mentor de vendas, eu tenho mentor de performance. Então, eu invisto em mentorias, mentor de posicionamento, eu invisto em mentorias porque eu entendo que é muito mais barato e muito mais rápido você se conectar com quem já sabe, com quem já passou pelo caminho, porque ele vai te ajudar a economizar tempo, energia e dinheiro e vai te ajudar a acelerar resultados. Então, resultados que às vezes sozinha eu levaria, sei lá, 5, 7, 10 anos para atingir, se eu contrato conhecimento de um mentor, às vezes eu atinjo isso em meses, em poucos meses, às vezes em semanas. Então, eu vejo que essa visão de mentorias ela é extremamente ascendente. E detalhe, você
que muitas vezes já atua, né, tem a sua profissão, a sua carreira. Eu tô vendo aqui advogado, eu tô vendo aqui, né, profissionais da área da saúde. Então, pessoas que às vezes já têm uma carreira que já desenvolve como médico, como advogado, como psicólogo, enfim, já tem ali, né, como fonoaudiólogo, a gente tem algumas mentoradas fonoaudiólogas, né? Que já atuam em alguma outra área, quando você adiciona um braço educacional, além de você aumentar a sua autoridade, isso tanto te traz benefícios para o mercado de mentorias, quanto te coloca numa posição de autoridade e aceleração na sua carreira atual. Porque pensa comigo, se você é um profissional que agora está instruindo outros profissionais, certamente você precisa continuar se desenvolvendo. Isso te coloca à frente de muitas pessoas. Isso te permite gerar mais influência, gerar mais autoridade, permite te cobrar tickets mais altos no seu trabalho, na sua carreira atual. O que, consequentemente, também te coloca como autoridade diante de colegas, de profissionais que vão poder contratar o seu programa de mentoria. Então, hoje, eu ajudo homens e mulheres, empresários e mentores a escalarem o seu conhecimento no digital através de programas de alto ticket. Suelen, é somente no digital? Não, existe parte do trabalho que é feito também no offline. Por exemplo, pessoas para quem você já conhece, lista de contatos que você já tenha. Às vezes são pessoas, eu tive o caso de ter uma mentorada que era doutora na área de fisioterapia e ela tinha muitos profissionais do off. Outros professores de faculdade, outras pessoas que atuavam na área que ela tinha contato, que queriam ser mentoreados por ela. Então, não necessariamente tem que ser no digital, mas para você poder adquirir escala no curto, médio e sim longo prazo, o digital é uma ferramenta poderosa para isso. Como eu falei, nossa metodologia já nos permitiu gerar mais de 20 milhões de reais, né? Gerenciar mais de 20 milhões de reais em vendas, unindo o nosso ecossistema ao longo aí dos últimos anos. E eu tenho 3 pilares que são inegociáveis e que sustentam todas as decisões da minha empresa e do meu ecossistema: a fé, a família e a carreira. E como eu sempre digo, essas ordens elas não devem jamais ser invertidas. Então eu não apenas ensino a vender mentorias, eu de verdade ensino a construir legado. E o verdadeiro Kairos é viver o tempo certo, do jeito certo, com o propósito certo. Aqui, né, um pouquinho mais de visão, nós acabamos de atingir, nesse ano de 2025, né, 4 milhões de reais em faturamento dentro desse mercado, aplicando a metodologia que nós ensinamos, é o que nós aplicamos dentro do nosso negócio também. Então, somos uma empresa que já geramos múltiplos 7 dígitos ano de faturamento através dessa metodologia. Então, quando eu olho para esses 4 milhões faturados nesse ano de 2025, eu olho para o resultado que isso me gerou, não em dinheiro. Eu olho para quantos empresários que eu ajudei a escalar do absoluto zero, pessoas que tinham know-how, que tinham bagagem, mas que não sabiam como monetizar esse conhecimento. Eu vejo muitos mentores que já faturavam, mas tinham dificuldade de escalar, tinham dificuldade de aumentar o ticket, tinham dificuldade de alinhar o seu ICP, de ajustar seu posicionamento, de ajustar sua metodologia. Foi um movimento onde me permitiu criar uma comunidade de líderes que vendem de verdade, com consistência e com propósito, gerando de fato uma receita previsível. E isso é a prova viva, né? A prova viva de que nós podemos prosperar no digital sem abrir mão da nossa integridade, da nossa família e da nossa fé. Eu quero que você saiba que, para quem caminha junto comigo, uma das coisas que é inegociável dentro do meu ecossistema é inegociável você não ser quem você nasceu para ser. Jamais o dinheiro pode vir à frente, fazendo com que você negligencie princípios e valores para acessar qualquer sucesso. O sucesso ele vem para quem está disposto a fazer o que tem que ser feito. Hoje eu estava ouvindo o Davidson, que é um sócio do Flávio Augusto, dentro de um programa de mentorias voltado para donos de clínica, gestão médica, ele dizendo exatamente isso, né? Que nos tempos difíceis, aí você entende tempo difícil, né? Os tempos difíceis para cada um. Você é avaliado como uma pessoa de sucesso, entendendo que você precisa fazer o que tem que ser feito, porque essa é a vida do adulto. Então, quando eu olho
para esse movimento, eu falo de tempos difíceis, eu falo de fazer o que tem que ser feito, é porque muitas vezes as pessoas criam uma ideia imaginativa, uma ideia lúdica de que ela tem que esperar o tempo certo, o momento certo, a hora certa, quando tudo estiver perfeito, quando ela tiver tudo organizado, quando ela tiver tudo ajustado. Bom, a hora que você tiver tudo isso, eu tenho certeza que você vai estar faturando múltiplos 7 dígitos como nós. E garanto para vocês, sempre há o que desenvolver, sempre há o que ajustar, sempre há o que melhorar, porque é um processo contínuo, constante de evolução. A Suelen, de 2, 3 anos atrás, quando decidiu focar no mercado de mentorias especificamente, garanto para vocês, não é a mesma de hoje. Houve uma evolução, houve um crescimento, houve um romper, e é sempre um novo romper. É sempre um novo romper. Eu olho para o último ano, né? O último ano já foram mais de quase 600 mil reais investidos em conhecimento. Um dos programas que eu faço parte, ele já hoje custa quase 300 mil reais o ticket anual. Então, quando eu olho para tudo isso, é continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, continuar aprimorando, mas entendendo que você vai melhorando no processo. Então, para quem já chegou aqui com essa crença de que tem que estar tudo perfeito, tudo organizado, tudo bem estruturado, essa crença já cai por terra agora. Você precisa de sim, estrutura e organização para iniciar e depois você vai aprimorando, porque você vai se desenvolvendo, você vai desenvolvendo as pessoas e o resultado das pessoas e o seu resultado vai te permitindo ir para novos patamares, vai te permitindo aumentar seu ticket, vai te permitindo qualificar melhor o seu ICP, vai te permitindo acessar ecossistemas poderosos também. Então, eu quero que você saiba que você não está aqui para ouvir teoria. Eu quero que você esteja aqui para você construir resultados reais. Porque desde que a gente começou, eu tenho falado do que eu sou, do que eu faço, do que eu fiz, e isso é muito para mostrar para você que você está num ambiente seguro. Quem está mais próximo de mim, quem caminha mais ao meu lado, sabe que se eu pudesse, eu entregaria só conteúdo, eu falaria menos de mim, falaria mais de prática, que a gente já está entrando nela. Isso aqui já faz parte de todo o contexto. Por quê? Porque eu realmente sou muito comprometida com o resultado de quem está junto comigo, de quem decide caminhar junto comigo. E aqui um pouquinho mais para que você possa acessar, né? Quem hoje são meus mentores, que lugares hoje a gente acessa. Eu trouxe alguns aqui, não trouxe todos, tem mais mentores do que esses, né? Mas eu trouxe alguns aqui que talvez vocês conheçam. Então, o próprio Flávio Augusto, hoje a gente, né? Eu tenho acesso ao Flávio Augusto através do Mentor League Society. E nós estamos num momento muito interessante dentro desse movimento. Então, poder ter acesso à mente do Flávio, à mente do Joel, por exemplo, do Joel J. Mas também sou mentoriada pelo Caio Carneiro, além do Mentor League Society, dentro de um outro ecossistema de mentorias. Hoje também mentoriada pelo Leonardo Toledo, que é um dos maiores nomes do mercado de mentorias de alto ticket no Brasil. Fazemos parte, né, da MLS, aqui estou eu, meu esposo, nossa filha. Esse aqui é do evento do ano passado. Acabei não atualizando a fotinho aqui, porque recentemente nós estávamos no evento novamente, né? Mas somos eu e minha família. Prezo muito que aonde eu esteja, minha família possa estar comigo. E aqui também um destaque, né? Uma premiação, um reconhecimento, eu vou dizer assim, que recebi na última sexta-feira, dentro de um programa de mentoria, de um mastermind, na verdade, que eu faço parte como mentora destaque, né? Como mentora legacy, aquela que realmente constrói visão de legado, aquela que entende o ambiente. Então, não apenas eu construo resultados para mim, não apenas eu construo resultados para os meus mentorados, mas aonde eu estou, eu gero um posicionamento forte para construir algo grandioso em todos os lugares que eu acesso. Isso aqui é muito importante, gente. Você precisa ocupar os lugares aonde você está. Nenhum lugar fica vazio. Todos os lugares vão ser ocupados por algo ou por alguém. E por que não pode ser você? Né? Então, eu gosto muito de entender que crescer e contribuir sempre. E o que você vai levar dessa noite? O que você vai levar daqui? Clareza estratégica, framework Kairos, que você vai entender como dominar o método que leva do zero para quem está do zero, mas que permite escalar para quem está no momento de escala, né? Do faturamento a 90 dias em faturamento high ticket. E você vai sair com um norte, com uma visão, com direcionamentos claros, para que você possa desfrutar muito dessa noite, mas aplicar muito depois
daqui também. Então, como eu disse, a gente não vai ficar falando de teoria, a gente vai falar de coisas práticas, certo? E por que que eu acredito que mentoria high ticket ela te permite escalar faturamento? Por que que eu acredito que olhar para o mercado educacional voltado ao alto ticket, ele é um dos melhores e mais assertivos caminhos para você que já tem know-how, já tem bagagem, já tem história, tem repertório, muitas vezes já está dando mentoria de graça, ou muitas vezes já está mentoriando pessoas, mas está no momento de poder escalar para grupo, está no momento de poder talvez escalar seu ticket, está no momento de talvez você criar dentro do seu grupo de mentoria um produto um pouco mais exclusivo, de um ticket mais alto, está no momento, quem sabe, de construir evento presencial, eu não sei. Mas por que que eu acredito muito no universo do alto ticket? Porque ele te permite margem com mais profundidade. Mentoria high ticket, gente, não é sobre volume, é sobre você de verdade vender com profundidade, transformação e resultados reais, concretos, independente o nicho que você atua, tá? Independente. Tem gente que me fala assim: "Ah, Suelen, mas para mim é complicado mensurar porque eu não vendo mentoria de vendas, né? Eu não vendo mentoria que o impacto primário é o faturamento". Não tem problema. Eu tenho amigos, por exemplo, que são do universo do desenvolvimento pessoal, que são mentores de performance para empresários. O foco deles, gente, não é especificamente na primeira entrega, na primeira linha da entrega, o faturamento, é o desenvolvimento do empresário. Vai trabalhar questões de crenças, questões de valores pessoais, só que tudo isso transforma o ser. E se transforma o ser, ele sai de um lugar e vai para o outro, ele sai de um ponto A e vai para um ponto B. Que nesse caso vai ter um impacto também no faturamento, mas não é o olhar primário. E são pessoas que vendem tickets de programa de mentoria de 50, 70, 80 mil reais, mais de 80 mil reais. São pessoas que dentro de um mês fechado fazem mais de 500 mil reais de faturamento, com uma margem de mais de 80% de lucro. Assim como eu conheço, por exemplo, profissionais que atuam na área de posicionamento e não necessariamente o impacto primário é o faturamento, mas é muitas vezes trabalhar marca pessoal, trabalhar branding, trabalhar estratégias que vão alavancar tudo isso e que cobram tickets de mais de 120 mil reais. Então eu tô te trazendo isso porque para que você possa entender que clientes mais comprometidos geram receitas mais previsíveis e estão dispostos a pagar mais. Isso aqui já é para começar a mexer na sua mente. É para começar a mexer na sua mente por quê? Porque você vai crescer na medida da sua régua. Se hoje o seu círculo de amizade, seu círculo de convivência pessoal, profissional, são pessoas que atingem um determinado X de faturamento, seja no mercado tradicional, seja no mercado educacional, seja em ambos, não importa, você sempre vai crescer na medida da sua régua. No seu universo de contexto, não vai existir a possibilidade de você, por exemplo, vender um ticket de 50 mil reais uma mentoria, se ninguém da sua rede de relacionamento vende mentorias de 50 mil reais. Talvez na sua rede de relacionamento até tenham pessoas que vendam mentorias de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, e você acha que isso é o, o extraordinário. E aí chega a Suelen e fala para você que existem pessoas que vendem tickets muito maiores do que esse. Eu falei de dois mercados aqui, por quê? Porque já é para quebrar aquela crença de que no meu mercado não tem como cobrar um ticket alto. Ué, depende muito para quem você está vendendo, depende muito com quem você está falando, depende muito para quem você está ofertando. Em todos os nichos de mercado, existem pessoas que cobram tickets bem mais altos. Por que não você? Por que não você ser a pessoa que possa cobrar isso? Agora, lógico, se o seu ambiente não te permite olhar para isso como uma régua, dificilmente você vai chegar lá. Então é importante que você se coloque em ambientes, que você se coloque, que você se promova em ambientes que te permitem expandir a sua visão, que te permitem alavancar seus resultados. Eu tenho casos de mentoradas, por exemplo, que chegaram aqui cobrando tickets de 3 mil e que hoje cobram tickets de mais de 30 mil reais, ou seja, cresceram 10 vezes o ticket. Mas por que que isso foi possível? Por que que isso é possível? Porque são pessoas que se colocaram em ambientes que permitiram crescer. Hoje nós temos programas aqui dentro que valem mais de 400 mil reais.
Mas por que que nós temos programas que valem mais de 400 mil reais? Porque hoje eu acesso ambientes que vendem tickets de mentoria de 1 milhão e 200 mil reais. Então veja que você vai crescendo à medida que você se coloca em ambientes que puxam a sua régua para cima. E se você não está acessando ambientes que te promovam, que te desenvolvam, que te estiquem, uma coisa eu posso garantir para você. Você pode até achar que você está muito bem. Você pode até achar que você já acessou tudo que você tinha para acessar, até descobrir alguém que talvez nem tenha o tanto de nível de conhecimento que você tem, talvez não tenha tanto nível de jornada que você tem, talvez nem investiu tanto que você já investiu para crescer na sua carreira e que está faturando 5, 7, 10 vezes mais do que você. Quando nós falamos do universo do auto ticket, nós estamos falando que você não compete por preço. Quem domina a mentoria high ticket não depende de algoritmo, depende de clareza. Você se posiciona como um governante, não mais como uma opção no feed. Por isso que quando eu comecei falando no nosso encontro aqui, eu falei assim, bom, esse tema é polêmico. Por que que esse tema é polêmico? Porque quando a gente fala, por exemplo, de postar todos os dias para gerar demanda, existe. Eu não estou dizendo que isso não é uma estratégia. Sim, é uma estratégia. Mas quem só depende dela tá deixando muito dinheiro na mesa. Eu preciso que você saiba uma coisa. O CAC sempre vai ter que ser pago de uma forma, né? O custo de aquisição pelo seu cliente, ele sempre vai ter que ser pago de uma forma. Ou você paga com tempo, ou você paga com dinheiro. Ou você vai pagar com tempo, ou você vai pagar com dinheiro. Ou você paga tendo um processo comercial estruturado, ou você paga investindo rios dentro do tráfego. E eu não estou dizendo que uma forma está certa e outra está errada. Mas existem maneiras mais estratégicas de você, por exemplo, até otimizar uma campanha e não ter que ter rios de dinheiros investidos em tráfego pago para você poder gerar demanda, poder gerar lead, certo? O erro do mercado é vender produto barato sem modelo mental de governante. O princípio Kairos é bagagem, método e receita previsível. Isso é o que separa quem deseja faturar de quem realmente escala. Por que que eu trago isso, gente? Porque quando você foca no modelo de negócio errado, às vezes você até pode falar, não, mas eu tô fazendo, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e eu vou te perguntar, que maravilhoso isso. Mas lá na linha final, que se chama lucro, quanto de verdade sobrou para você? Porque lucro, porque faturamento, gente, é vaidade. Lucro é rei. Porque lucro é o tanto de dinheiro que vai permanecer no teu caixa. Lucro é o quanto você vai poder escalar o seu negócio. Lucro é o quanto você vai poder realizar os sonhos das pessoas que você ama. Ontem, eu e meu esposo, nós estávamos fazendo um release, assim, de todas as coisas boas que nós vivemos no ano de 2025, e nós pudemos analisar o quanto de viagens maravilhosas que a gente fez esse ano. O quanto de lugares incríveis a gente conheceu, o quanto de pessoas maravilhosas a gente acessou em novos ambientes que a gente esteve, o quanto de desfrute a gente realmente gerou nesse ano. Foi um ano que a gente trabalhou com muita intensidade, estamos trabalhando, o ano ainda não acabou, mas foi um ano que a gente aproveitou muito também, desfrutou muito também, viajou, realizou sonhos, acessou novos níveis de compra, novos níveis de marca, novos níveis de experiência, novos níveis de relacionamento. Foi um dos anos que a gente mais viajou. E isso só é possível acontecer quando você tem uma estrutura, um modelo de negócio realmente estruturado e um modelo de negócio escalável. Não adianta você faturar 5, 10 milhões com uma margem de lucro de 10%, 20%, 30%. Quer dizer que o teu custo operacional é muito alto. Eu estou chamando a sua atenção para a gente falar de um modelo de negócio que a sua estrutura é baixa, mas que o seu lucro é alto. Eu não quero falar sobre high ticket com você, como eu escuto muitos
mentores no mercado falar de high ticket, mas que impulsionam os seus mentorados a investirem alto no tráfego ou a construírem uma escala de nível de consciência que passa lá pelo low ticket, vende um produto barato e vai construindo o nível de consciência e, consequentemente, ofertando um próximo nível. O cliente de alto ticket não precisa construir nível de consciência. O cliente de alto ticket já tem o nível de consciência necessário para dar um próximo passo. Ele só está buscando o quem. Ele só está buscando quem. E quando a gente olha, por exemplo, para o framework Kairos, quais são as 4 etapas da escala? Eu estou falando com você por quê? Porque eu acredito que mentorias de alto ticket é o melhor caminho para você construir escala com altas margens de lucro. E aqui, gente, é a cereja do bolo. Aqui é onde você precisa prestar muita atenção, porque aqui é a cereja do bolo que vai te permitir crescer muito no ano de 2026. 2025 ainda não acabou. Tem muitas coisas extraordinárias para a gente viver ainda esse ano. Mas já é para você começar a se organizar para o ano de 2026. E o que eu vou te trazer aqui é exatamente o que eu ensino dentro do meu programa de mentoria. Aliás, é exatamente muito do que eu trago, por exemplo, num bate-papo de 30, 40 minutos online, olhando para o momento de negócio da pessoa. Por que eu tô te falando isso? Porque o que eu tô te trazendo aqui é ouro. É bagagem de toda a minha jornada voltada para vendas e dentro do mercado de educação. Eu tenho o caso, por exemplo, de uma mentorada minha, que hoje ela é minha mentorada. Ela mora em Cabo Verde, na África, a Mônica. Ela é hoje uma das únicas mentoras que existe no país. Ela mentora empresárias. A princípio eram empresárias cabo-verdianas, mas depois eu fui trabalhando com ela e mostrando para ela que o conhecimento dela impactava várias outras empresárias, né? Então hoje ela ajuda mulheres, de modo geral, que querem escalar negócios. Então ela vai avaliar ali gestão, processos, vendas, enfim. E a Mônica, quando a gente se conectou pela primeira vez, numa call de 30 minutos, ela me falou o que que ela já fazia, ela já vendia mentorias, ela tinha 2 formatos de programa de mentoria, mas uma bagagem absurda. E eu mostrei para ela exatamente essas 4 etapas da escala. E eu falei para ela assim, Mônica, você tá apta a hoje, no mínimo, dobrar o seu ticket. E eu falo no mínimo dobrar o seu ticket, porque eu não estou sentando com você para a gente reestruturar a sua formatação de mentoria, porque eu acho que dá para você cobrar muito mais do que isso, mas seguramente eu posso dizer para você que você pode sair daqui e dobrar o seu ticket hoje. Aí ela me falou: Você acredita que eu tô preparada para isso? Eu falei: Com certeza. Olha o seu know-how, a sua bagagem, olha tudo que você já gerou de resultado. Isso foi numa quinta-feira. Quando encerramos a conversa, ela me mandou uma mensagem falando: Suelen, saí da reunião, já fui lá na minha apresentação de vendas, já organizei minha apresentação de vendas e já dobrei meu ticket, do jeito que você me orientou. Amanhã eu tenho uma reunião, volto aqui para te contar como é que foi. Na sexta-feira ela tinha uma reunião com uma prospect. Detalhe, gente, ela vendeu já no novo ticket. Ou seja, já dei ROI para ela antes mesmo de ela avançar no programa de mentoria. Então, só desse bate-papo, por isso que eu tô te falando, o que a gente tá conversando aqui é muito sério. Tudo que eu tô te falando já tem que servir como insight, como gatilho, como aprendizado, como tomada de decisão, para você sair daqui se posicionando no seu lugar de autoridade. Ah, Sueli, mas tem tantas pessoas que falam de mentoria, mas tem tantas pessoas que já da minha área já atuam com mentoria, já tem alguma coisa no educacional, ou ainda, ah, Sueli, tem tantas pessoas maiores do que eu, mas não existe ninguém como você. Só você faz do seu jeito. Só você faz da sua forma. Só você faz como você faz. Ninguém passou pela sua história. Ninguém tem o seu lastro. Ninguém tem o seu repertório. Só você tem. Se eu fosse contar a minha jornada de vida para vocês aqui, a gente precisa de pelo menos mais meia hora. Mas para que vocês possam minimamente saber em toda essa minha jornada, né, de vendas, antes de atuar em vendas, eu fui CLT por alguns anos, trabalhei no setor logístico tanto em transportadora, como dentro do setor de compras de algumas empresas bem grandes no mercado têxtil, atuando na parte de compras voltada
para projetos de marketing, então eu fazia compras de itens que eram liberados para as campanhas que iam para as lojas. Então eu tive ali um know-how por trás, né, dentro da CLT, mas o meu coração sempre foi chamado a empreender, era um desejo, era um sonho que eu tinha, sempre ardia no meu coração para poder servir melhor a vida das pessoas. E aí foi uma jornada, eu tive uma primeira empresa voltada à representação comercial, então eu atendia uma empresa de São Paulo aqui no estado de Santa Catarina. Isso me permitiu gerar centenas de milhares de faturamento dentro dessa empresa por 4 anos consecutivos. Eu fui a executiva de vendas que mais faturou e nessa época eu tinha apenas 22 anos, né? Foi dos meus 20 até os meus 24 anos, mais ou menos, que eu atuei dentro dessa empresa. Então, dentro desse período, eu era extremamente nova, mas com gás, eu sempre fui muito visionária, né? Eu sempre entendi muito o jogo por trás do jogo e sempre coloquei a minha pele muito em risco. Então, não tive nenhuma formação na área de vendas, realmente foi aquilo que a vida me ensinou, o processo de vendas me ensinou. Depois eu comprei um comércio local na cidade onde eu morava. Esse comércio ele atua por quase 4 anos também, focado mais a área pet. Ali nós construímos um conceito de marca, eu construí meu nome, eu entendi o universo high ticket dentro desse negócio. Porque o mercado pet, né, principalmente voltado a serviço, ele é um mercado de extrema expansão, mas que existe uma briga, uma disputa muito grande por preço. Foi ali que eu entendi o que que era posicionamento, o que que era gestão, como construir processos, e chegamos ao ponto de, no último ano de atuação, da minha atuação dentro da empresa, nós sermos reconhecidos pela cidade como um centro de estética animal que realmente assim gerava, né, um nível de desejo que realmente se tornou um lugar conceito. Tanto é verdade que muitos outros lugares vieram depois nos estudar, como um estudo de caso mesmo, para entender como eles poderiam gerar posicionamento de marca para o negócio deles também. Então a gente criou algo muito diferenciado no mercado. Depois eu comecei a atuar no mercado das consultorias, unindo meu conhecimento de vendas, meu conhecimento de gestão, meu conhecimento de estratégia, meu conhecimento de processos, meu conhecimento de escala de faturamento. Comecei a prestar consultoria para as empresas, muitas empresas tiveram resultados excelentes e de lá para cá, depois, como eu já mencionei aqui no início, eu adentrei com mais especificidade dentro do mercado de mentorias. Mas nesse período, gente, eu passei por alguns desafios. Dentro desse período, eu tive, por exemplo, um acidente em 2014, aonde nesse acidente, foi um acidente num posto de combustível, uma cena assim muito aleatória, né? Fui abastecer meu carro, tinha ido visitar um cliente, fui abastecer meu carro, e era na época que tinha aquela troca de extintor ABC. Então, como eu viajava muito, eu falei, bom, eu ainda não tenho esse extintor, antes de levar uma multa, eu vou fazer a troca. Fiz a troca do extintor, voltando da conveniência, avaliando lá o meu cupom, vendo se estava tudo certo, a questão do pagamento, a questão da cobrança, né? Eu não percebi que perto do meu carro tinha óleo. Provavelmente vazou de algum carro que tinha parado ali, algo nesse sentido. Provável o pessoal do posto também não viu, não limpou. Detalhe, eu escorreguei. No que eu escorreguei, eu caí e caí sentada. Aliás, eu caí batendo no final da coluna. Isso gerou um trauma imediato no meu corpo, ao ponto de que eu não consegui me levantar. E, né, por uma questão que só Deus sabe o motivo dos porquês, a bomba não travou o combustível do meu carro. E enquanto eu caí, já estava vazando o combustível do meu carro. Então eu caí, no que eu caí já tinha, além do óleo, já tinha combustível, então eu fiquei com o corpo todo encharcado de combustível. No que eu tentei levantar, eu caí de frente, assim, virei de frente, né? E ali eu tive um trauma significativo na minha coluna, que depois ele se tornou degenerativo até me levar ao fundo de uma cama, né? Ficar de cadeira de rodas. Eu tive várias queimaduras de segundo grau pelo corpo, foi um processo bem complexo. E isso era 30 dias antes do meu casamento. Então, depois tive ali um impacto, né? Que por 20 dias eu fiquei totalmente imóvel. Depois a gente encontrou um especialista, voltei a andar, entrei na igreja andando, né? Só que ali comecei a ter um processo degenerativo, até que em 2017 eu literalmente fiquei acamada. Nisso eu estava casada e tinha uma filhinha de 1 ano e 7 meses. Tô contando isso pra vocês por quê, gente? Porque existe uma jornada. E eu tô contando isso pra vocês porque eu falei que ninguém é como você.
A sua história é sua, a sua história é única, a sua jornada é única. Ninguém passou pelo que você passou. Só você passou. E só você pode ensinar as pessoas do seu jeito, da sua forma. Eu tenho uma mente de muita resiliência. Eu tenho uma mente de muita energia. Eu tenho uma performance muito elevada. Mas por quê? Porque eu fui forjada no processo. Então, quando eu ensino de performance, quando eu ensino de mentalidade, quando eu puxo o meu grupo de mentorados a avançar mais, é porque eu sou a pessoa que passei por tudo isso. Então, eu tenho, inclusive, lastro, né, de conexão neural para poder fazer isso. Isso me torna única. E se eu sou única, eu sou rara. E se eu sou rara, eu me torno a mais cara. Então, isso aqui é a tríade perfeita. Você é único, você é única. Se você é único, se você é único, você é raro. E se você é raro, portanto, você se torna mais caro. Essa é a beleza de você se enxergar como alguém que tem autenticidade. E eu não tô falando, gente, de fama. Eu não tô falando de centenas de milhares de números de seguidores. Não, para vender auto ticket você não precisa disso. Você precisa disso para vender low ticket, para fazer lançamentos. Nesse universo, não. Nesse universo o que conta é resultado. Não é nível de quantidade de fama. Eu sento com centenas de milhares de pessoas. É sério, gente. São mais de 4.000 horas de atendimento. Eu sento com muitas pessoas que têm centenas de seguidores, mais de 100 mil seguidores. E que não geram nem 20, nem. Eu falei esses dias com uma pessoa que tem quase 300 mil seguidores. A pessoa não gera nem 40 mil reais no mês. É muito sério isso. Depois desse acidente, depois de tudo isso, né? Por conta desse processo degenerativo, eu acabei não conseguindo trabalhar de forma efetiva. Então, a minha empresa, de um mês para o outro, o faturamento dela caiu 50%. E ali a gente acabou entrando ao longo dos meses num processo de endividamento. Foi uma dívida de mais de 212 mil reais. Volto a andar, saio das dívidas, me reconstruo, né? Construo um posicionamento, me torno autoridade dentro daquele nicho. Depois eu começo a ensinar para as pessoas, a ajudar as pessoas, a instruir as pessoas com o meu know-how, com a minha bagagem. Recentemente, agora tivemos a conta principal do Instagram derrubada, para quem estava no início aqui ouviu eu contar. Nós estamos agora com a nova conta, né? Deixei aqui no chat para que você possa, quem não nos segue, seguir. Quem quer poder fazer um stories, algum conteúdo, compartilha, nos marca que a gente vai te repostar. E é um processo, gente. Então, quem passou pela história da Suelen Giacomini? Ninguém, só ela. Né? Quem passou pela história do Emerson, quem passou pela história da Ellen, do Cristiano, do Eduardo, enfim, tô falando alguns nomes aqui que estão próximos a mim, que eu estou vendo. Gente, ninguém. Ninguém. Só você. Só você passou. Então, olha que beleza. Independente de quantas pessoas existem no mercado, você é a pessoa certa para o seu mercado. Você é a pessoa certa para o seu público. Há pessoas que vão se conectar com você, há pessoas que não vão se conectar e tá tudo certo. Mas e aquelas que vão se conectar? Hoje de manhã eu estava no meu devocional pessoal ouvindo uma reflexão que dizia assim, ó. Você a reflexão era assim: você é a minha resposta de oração. Gente, eu ouvi isso muitas e muitas vezes. De pessoas, inclusive, que eu nunca conhecia, de pessoas que eu não tinha nenhum tipo de contato. Pessoas que a gente conectou através de uma estratégia que a gente utiliza aqui, e que quando acessaram o primeiro encontro, a gente não se conhecia, a gente não se seguia. A pessoa me disse: você foi a resposta de oração. Será que você tem sido a resposta de oração para pessoas que gostariam de poder conectar mais a fundo com você? Porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque conhecimento, conteúdo você tem. Você só precisa ajustar isso de uma forma mais estratégica. E dentro desse framework, a gente tem os 4 pilares para isso. O primeiro pilar é clareza. Clareza de quem você é, mas clareza também de quem você serve com o seu conhecimento. Aqui eu trouxe uma frase já para gerar um primeiro impacto, que é: qual o problema caro você resolve? Mas eu vou melhorar essa pergunta, que seria: qual o problema que você resolve que os seus clientes estariam dispostos a pagar mais para resolver junto com você? Porque mentoria é fazer junto, mentoria não é fazer pela pessoa. Curso é a pessoa faz sozinha, consultoria é você faz pela pessoa, mas mentoria é você faz junto com a pessoa. Quem coloca a mão na massa é ela, você direciona. Então,
Qual é o tipo de conhecimento que você tem que as pessoas estariam aptas a pagar mais? E detalhe, quanto mais rápido você consegue resolver aquilo, maior é o seu ticket. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, se você vai para uma academia tradicional, e nessa academia tradicional você tem que ir lá fazer a sua sequência, né? De 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, para você alcançar um determinado resultado, que eu acho super válido, eu faço academia também, eu acho que isso é bem positivo. Então, porém, existe um preço que você precisa pagar para alcançar esse resultado. E esse preço comparado ao resultado, ele é um preço muito alto. Ou seja, você tem que ter um nível de disciplina mais alto, você tem que ter um nível de disciplina de ir para academia, de disciplina com a sua alimentação, desenvolver um modelo mental, porque se não adianta você ir lá na academia, pagar o preço de ir para academia e depois você não ser diligente com o restante do processo. Então, se você faz esse movimento, existe um preço mais alto que você tem que pagar. Logo, existem tratamentos que são tratamentos que te dão um resultado, vamos falar só de emagrecimento, certo? Um resultado de emagrecimento mais rápido, mas eles custam mais caro. Por quê? Porque o preço que você tem que pagar é bem menor. O nível de esforço que você tem que gerar é infinitamente menor. Então, preço versus esforço. Se você ajuda a pessoa a resolver um problema num curto espaço de tempo e você cobra 5 vezes mais do que ela levaria num tempo maior, ela paga. Por quê? Porque o esforço que ela está gerando é menor versus o conhecimento que você tem para poder ensiná-la a viver esse processo e a gerar um resultado mais rápido, com mais tranquilidade, porque ela tem o seu acompanhamento. O que você entrega que ninguém mais entrega? O que que te torna único, única no meio de tudo isso? Existem coisas que são suas, existem falas que são suas, existem conhecimentos que são seus, existem jeitos, maneiras, verbalizações que são suas, e isso te torna único. Por que você é a melhor pessoa para esse público? Sem clareza, qualquer ação é barulho. Com clareza, qualquer ação é lucro. Então, por exemplo, existem formas que eu falo, existem jeitos que eu falo, existe uma visão de mundo que eu tenho que me torna única. E isso me torna única para todo mundo? Não, isso me torna única para um grupo de pessoas com o qual eu quero me conectar e que eu tenho certeza que eu posso ajudar. Etapa 2, quando a gente pensa em estrutura, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de produto, método, oferta e jornada. Estrutura é aquilo que transforma a sua bagagem em lucro previsível. Nome do método, processo comercial, ticket, transformação clara. Pensa comigo assim, gente. Existem pessoas que hoje, quando acessam os nossos programas, em 15 dias, essa pessoa está faturando. Tá faturando, eu vou chamar de faturamento, mas entenda que a margem de lucro aqui, normalmente para uma pessoa que está começando, tende a ser uma margem de lucro de mais de 90%, tá? 90, 95%, para quem tá bem no início. Essa pessoa, ela entra, em 15 dias ela faz mais de 120 mil reais. Em 15 dias. A gente tem caso de pessoas que em 30 dias fizeram mais de 200 mil reais, logo nos primeiros 30 dias, certo? Se ela gera essa constância, vamos falar de 200 mil reais, só para ficar didático. Se ela gera esse resultado com constância ao longo dos próximos meses, nós estamos falando que em 10 meses ela faz 2 milhões, que em 12 meses ela faz 2 milhões e 400 mil reais. Se ela continuar mantendo essa consistência, sendo disciplinada. Isso se ela continuar fazendo a mesma coisa. Se ela não anexar nenhum outro funil, enfim, se ela não escalar e continuar fazendo esse movimento, certo? Ela vai continuar gerando esse resultado. Se eu cobrar 10% desse resultado por um programa de mentoria, vamos falar 200 mil ou 240 mil reais, é caro ou é barato? Se eu ajudo ela a gerar um resultado de mais de 2 milhões ano, vocês concordam que é super ok? Então, quando a gente olha, por exemplo, para ticket, mas quanto que eu cobro, Suelen? Quanto que eu posso cobrar? Obviamente que vai depender, mas é muito sobre o quanto de impacto que eu gero, o quanto de resultado que eu gero. Poxa, eu ajudo, sei lá, um profissional a sair de
R$ 50.000 de faturamento mês e ele dobra, ele vai para 100. Opa, então você ensinou para ele um método para ele fazer R$ 50.000 a mais todos os meses. É isso? É isso. Quer dizer que num ano fechado, se ele aplicar o que você ensina, ele faz R$ 600.000 a mais. É isso? É isso. Se você cobrar R$ 60.000, é caro ou é barato? Pensa que a pessoa está pagando 60 mil para aprender a fazer R$ 600.000 a mais no ano, mas não é um ano. É em todos os anos que ela continuar aplicando. Então, olhar nesse formato é expandir a sua visão de possibilidades. Quando a gente pensa em estrutura de produto, o que eu vou ensinar para essa pessoa? Simples, pega os checkpoints da tua jornada. Quais foram os pontos de virada? Quais foram os momentos de aprendizado? Quais foram os momentos que você virou muitas vezes assim, uma única chave e aquilo te permitiu crescer 2, 3, 5, 10 vezes mais? Isso são, né, os turning points, né, os checking points que você traz para dentro da sua entrega. Ai, mas não, Suelen, eu acho que tem que ser uma coisa linda, maravilhosa, muito bem organizada, estruturada. Eu acho que tem que ter. Eu penso assim que eu tenho que ter uma coisa muito perfeita para apresentar. Não, gente, quanto mais perfeccionismo, menos venda. Você vai melhorando na medida que você vai crescendo. Quando eu comecei a vender mentorias, focado mais em mentorias, especificamente lá em 2023, o nosso formato de entrega era grava os encontros no Zoom, sobe dentro de um link do Drive e compartilha esse link do Drive com o aluno. Hoje nós temos uma plataforma, hoje a gente tem uma plataforma, né? Uma plataforma lá, tipo Visão Netflix, um negócio bonito, bem apresentável. Mas lá atrás não era assim. Então a gente foi crescendo e melhorando e avançando na medida que eu também fui me desenvolvendo, fui faturando, fui crescendo e fui aprimorando. O meu primeiro evento presencial, eu não tinha painel de LED. No meu primeiro evento presencial, eu não tinha nenhum time gravando, filmando. Eu tinha uma story maker, fazendo só focada ali em trazer conteúdo nos stories e gerava algumas fotos. Eu mandei fazer um painel para poder transmitir com o projetor e foi meu primeiro evento presencial. E nesse primeiro evento presencial, a gente fez múltiplos 6 dígitos de faturamento. Depois a gente aprimorou, contratou uma equipe de mídia, contratou o painel de LED, melhorou som, melhorou material, melhorou brinde, foi melhorando. Mas é entender que o básico para você hoje é o extraordinário para quem não tem o que você tem hoje. Para quem não tem o conhecimento que você tem, a sua jornada, o seu conteúdo. E vou dizer para você, tá? As pessoas que pagam um ticket mais alto, o foco delas é resultado. Elas não querem morosidade. Elas não querem sentar para assistir trocentas e 25 aulas. Elas querem um bate-papo, olho no olho, direto, prático. Então você não precisa de perfeccionismo. Eu não estou dizendo de fazer de qualquer jeito. Eu estou falando de fazer o melhor nas condições atuais, focado em ajudar a pessoa. Você vai melhorando depois, você vai progredindo depois. Comercial, trazer processo, aplicar o social selling, trabalhar métricas de conversão. E quando eu falo trabalhar o social selling aqui, eu não estou falando apenas da estrutura social selling que é a pessoa viu seus stories, a pessoa começou a te seguir, a pessoa comentou, a pessoa curtiu. Não, esse é o social selling para sua base quente. Eu estou falando de você também fazer social selling com uma base fria. Você gerar uma demanda mais ativamente. Também detalhe, tá? Eu vou falar no social selling em 3 formatos aqui com você. Social selling não é o único canal de captação, não é o único formato para você vender. Ele é um dos. Existem vários canais de captação. O social selling hoje é o mais conhecido porque ele é o mais divulgado. Mas entenda que social selling é você gerar uma demanda ativa. Essa demanda ativa podem ser pessoas que já te sigam e elas estão lá na sua base e você nunca fez nada com elas? Nunca recebeu um oi, nunca recebeu um topa uma conversa, nunca recebeu um olhar seu mais direto ao ponto? Esse é um formato de social selling, que normalmente nós chamamos aqui de inbound, que é você entender quem te segue e que são pessoas mais qualificadas e, consequentemente, você mandar um áudio para elas. Inbound.
Existe o social selling, que é aquele social selling onde que você avalia todas as possibilidades de negócio. A pessoa que visualiza os seus stories, a pessoa qualificada, né? Que visualiza seus stories, que comenta seu conteúdo, que curte um conteúdo seu ou até que te começa a seguir. Essa pessoa ela recebe um outro formato de conversa, muitas vezes mais voltada ali para um texto. Mas também existe um social selling, que ele é um social selling mais prospecção ativa. Uma abordagem mais ativa para um público frio, que nesse caso é chamado de outbound, que é onde você gera demanda para a reunião. Você qualifica as pessoas, você diz quem sim, quem não. E aí, óbvio, depois pode ter um impulsionar com social selling, pode ter um tráfego pago com social selling, aí tem referidos, indicações, parcerias, workshop, eventos presenciais. Gente, aí tem uma infinidade. Eu não vou me ater a tudo isso porque isso é profundo, isso é para um outro momento de conversa. Aqui eu quero falar de uma coisa prática, será que das pessoas que hoje você tem nas mãos, contatos de WhatsApp, pessoas que te seguem, pessoas que você conheceu em eventos, pessoas de ecossistemas que você faz parte, mas que você se posicionando como alguém de autoridade lá dentro pode gerar negócio, pode gerar interesse, pode gerar venda, pode gerar um cliente de mentoria. Será que essas pessoas você já tem sido mais ativo nessa conversa? Eu ouvi o Flávio Augusto falar esses dias. É um vídeo dele que está disponível no YouTube, inclusive. Não me recordo agora qual que é o nome do vídeo, mas eu assisti recentemente. E é algo que ele fala publicamente pra gente muito em aberto, assim, nos eventos, mas ali ele trouxe para o público de modo geral. Ele falou: hoje, até hoje, 92% do faturamento dos meus negócios eles vêm de um formato mais ativo de prospecção. Apenas 8% é um formato mais passivo. O que que seria o formato passivo? Ele abre uma live, nessa live ele fala que vai abrir, sei lá, tal curso, tal programa e as pessoas se inscrevem. Ou roda um tráfego pago para que as pessoas preenchem um formulário, uma aplicação. São formatos mais passivos. Por que que são passivos? Porque você depende especificamente de que a pessoa tome uma decisão. O formato ativo não, você entende que o que você carrega tem valor, você entende que existem pessoas que podem se conectar a esse conhecimento, podem se conectar a esse conteúdo e você gera esse movimento. Você busca pelas melhores pessoas. Quanto melhor o seu cliente, menos tempo de rolar feed ele tem, menos tempo de ficar curtindo, comentando ele tem. Por quê? Porque ele está produzindo, ele está gerando. Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho um horário específico que eu entro nas redes sociais para comentar, curtir alguma coisa de pessoas com as quais eu me engajo. Porque, gente, eu não tenho tempo para ficar rolando conteúdo nas redes sociais. Eu mesmo sou uma pessoa que não compro curso hoje mais. Por que que eu não compro curso? Porque eu invisto em mentorias. Ao invés de eu sentar para tentar entender, para aprender sozinha, eu pago para quem já sabe. Isso acelera muito em tempo, em resultado. Então, 80% hoje das pessoas que vendem, vendem errado. E por que que vendem errado? Porque não tem um processo organizado, não tem uma estrutura, não tem um fluxo, não tem uma cadência de processo comercial. Gera um monte de minhoca na cabeça, né? Achando que não, mas eu não posso fazer esse formato ativo, não, porque do mercado que eu vendo, do mercado que eu venho, a gente não vende assim, a gente espera o cliente vir. Pois é, enquanto você não tá fazendo, alguém tá. E eu vou dizer para você, tá? Eu já rodei vários nichos de mercado. Mercado para advogados, mercado para médicos, mercado para profissionais da área da saúde, vários. E eu vejo muitas pessoas dentro desse mercado gerando muito resultado, enquanto outras pessoas ficam contando história. E aí a gente entra no pilar escala. Escala é previsibilidade, time enxuto e múltiplas receitas. A escala começa quando você para de vender o que dá e passa a vender o que faz sentido. Um ciclo de 12 semanas para escalar faturamento, por exemplo, 12 semanas para você gerar um movimento, 90 dias para você crescer o seu negócio. Escala é quando o seu negócio trabalha para você. E quando o seu negócio trabalha para você, não quer dizer que você não vai trabalhar no seu negócio. Quer dizer que você para de vender apenas a sua hora. E agora você começa a também gerar um movimento maior. Eu gosto muito de dizer que
O, 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 o LTV de um programa de mentoria, né? Existe a compra e existe o LTV. Não vou falar de LTV, não iria falar, mas vou trazer isso como um insight que eu acho que é valioso. Quando a gente fala de LTV, quando a gente fala de compra, vamos começar pela compra. Quando a gente fala de compra, a pessoa que compra um programa de mentoria, é porque ela tem um foco no resultado. Ela quer aprender com você, acessar com você aquilo que você ensina e que você sabe fazer. Isso é o que faz ela comprar. Mas não faz mas isso não é o único motivo pelo qual ela renova. O motivo pelo qual ela renova está ligado ao quanto você se desenvolveu ao longo do ciclo que você está com a pessoa. Está relacionado ao quanto de impacto você tem gerado em outras vidas. Está ligado ao ambiente, o network que você promove para ela também. Por quê? Porque ela começa a fazer amizades. Ela, a pessoa, certo? Ela começa a fazer amizades. Ela começa a se conectar com outras pessoas. Ela começa a gerar negócios. Eu tenho mentoradas minhas que fazem negócios entre elas. Uma tem um conhecimento, outra tem um conhecimento, são conhecimentos que se conectam e geram parcerias. Por exemplo, eu tenho uma mentorada de finanças e tenho uma outra mentorada que ela é dona de uma agência com especialidade em profissionais da área da saúde. E ela mentora outros donos de agências que querem aprender o método dela. O que que ela fez? Ela tem um conhecimento, a outra mentorada tinha um outro conhecimento. Elas venderam uma mentoria juntas, para uma empresária que precisava dos dois conhecimentos. Não sei se ficou confuso, mas acredito que não, né? Então, cada uma tinha um conhecimento, elas fizeram um projeto juntas e venderam um programa de mentoria juntas. Assim como eu tenho, por exemplo, mentoradas e mentorados, né? Mentorados em geral, que prestam serviços um para o outro. Então, a uma tem um conhecimento que a outra precisa, ela vai lá e contrata. Ou seja, as pessoas, elas também querem ficar porque ali é um ambiente que gera também resultado. O próprio ambiente entre si promove, né, mais faturamento, mais crescimento. Mas eu trago essa visão da escala, por quê? Porque muitas pessoas erram nesse ponto. A escala é quando você para de vender o que dá para vender. Não, você começa a vender com estrutura, com processo, com método. Você começa a mostrar para as pessoas o tempo, o período, o quanto que elas geram de resultado junto com você. E qual que é o erro que separa, né? O erro das estratégias que separa pessoas comuns das estratégias de sucesso. Um dos principais erros é vender sem posicionamento claro. Você fica parecendo só mais uma opção. É uma voz que clama no deserto e fica só clamando, não chega em lugar nenhum. Não ter um método estruturado, ou seja, improvisar a cada venda. Aí eu não tenho uma metodologia. Aí você fica improvisando. Para um você vende de um tipo, para o outro você vende de outro tipo. Não. O que que é o método, gente? O método é onde você permite com que várias pessoas que buscam por aquele resultado em comum se conectem. A forma como você vende a ideia para cada um é que muda. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, supomos que você tem uma metodologia que ela permite para quem quer aumentar faturamento. Para quem precisa de mais tempo para escalar resultado, ela te dá mais tempo para escalar resultado. Para quem quer ter mais tempo de qualidade com a família, ela permite também. A metodologia é a mesma, não quer dizer que você está vendendo um programa de família, um programa de produtividade, um programa de escala de vendas. Não, é um programa só. Mas a forma como você apresenta para cada um, a ideia como você vende para cada um vai ser diferente. Por quê? Porque se um prospect está trazendo para você que o que ele está buscando hoje é mais tempo, você mostra para ele que o seu produto vai gerar para ele mais tempo. Se o seu prospect está buscando mais resultado de faturamento, você mostra que o seu método gera mais resultado de faturamento. Se o seu prospect está buscando mais tempo de qualidade com a família, você mostra que o seu método vai gerar para ele mais resultado, que vai permitir ele ter mais tempo, vai poder ficar mais com a família. Ele vai poder ficar mais com a família. Mas é a forma como você vende, não vender de formas diferentes. A falta de um processo comercial, né? Esperar que os leads caiam do céu. Tentar escalar sem previsibilidade, ou seja, o crescimento está instável e você fica tentando escala. Não é hora de escalar. O maior erro, não está aqui, mas esse é um dos grandes erros também, é as pessoas começarem um programa de mentoria em grupo, já quererem escalar.
Só é possível você começar um movimento em grupo escalável se, nossa, se você tivesse uma grande influência, uma grande autoridade, uma demanda reprimida gigantesca. Não é o caso para a maioria das pessoas. O caso para a maioria das pessoas é comece vendendo no one-on-one. Por quê? Você valida ticket, você valida público, você se valida como mentor, como mentora. A partir disso, você começa a ter um processo, um crescimento em vendas. Começou a crescer em vendas, você está lá com 8, 10, 12 mentorados ativos. Aí é hora de você começar a pensar na escala. Por quê? Porque você vai melhorar o seu ticket, você vai melhorar o seu processo de entrega, você vai diminuir entregas individuais porque vão ter mais entregas em grupo. Então, escalar, não, a gente não escala no início, a não ser que seja naquele caso que eu mencionei anteriormente. Mas o processo começa no individual e depois você vai para o movimento de escala. E a estratégia de sucesso é se posicionar como quem governa no seu nicho, ter uma estrutura, um método e uma transformação clara. O que você ajuda as pessoas a fazerem hoje? Você tira elas da onde e você leva elas para onde? Implementar um fluxo comercial. Gente, as pessoas erram gigantescamente no fluxo comercial. Às vezes elas até têm um processo mais ativo, mas depois elas esquecem de voltar e falar com as pessoas, né? Como um follow-up, retomar a conversa, retomar contato. E escalar com previsibilidade. Aqui é um exemplo, tá? 12 semanas para resultados mensuráveis. Ou seja, você traz. A venda traz previsibilidade para você e a compra traz previsibilidade para o seu cliente também. Porque ele começa a entender qual que é o processo que ele tem que viver junto com você para chegar no resultado que você promove, para chegar no resultado que você tem capacidade, know-how de ajudar a pessoa a chegar. E aqui, gente, já partindo para o nosso momento mais final do nosso encontro, quero trazer para você um pouco da visão das pessoas que atingiram resultado com a nossa metodologia. Eu até vou tirar desse formato aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês os outros slides aqui com os nossos outros mentorados. A gente tem vários mentorados, eu não trouxe todos, eu trouxe 4 mentorados para mostrar um pouquinho da jornada de cada um deles para vocês, tá? Por quê? Porque os nossos mentorados, eles não apenas aprendem, eles realmente transformam seus negócios e suas vidas. Aqui a gente tem o caso, por exemplo, da Jéssica, né? A Jéssica, a maior dificuldade dela era aumento de ticket. Ela já vendia programa de mentoria, mas ela não conseguia vender mentorias no alto ticket. Então a gente trouxe o quê? Clareza de como aumentar o ticket com autoridade e aplicando a nossa metodologia em 90 dias, menos de 90 dias, inclusive, ela duplicou o faturamento com muito mais clareza e previsibilidade. Já a Valéria é o caso de quem começou do zero. A Valéria chegou aqui, contadora, mais de 28 anos dentro da profissão, tinha bagagem, né, um conhecimento, know-how gigantesco, mas ela não tinha uma estrutura formatada de um programa de mentoria. Ela dava algumas consultorias, algo bem pontual, mas ela não tinha nada formatado. Então a gente conseguiu criar a metodologia dela, aplicando ofertas de alto ticket, receita previsível e de forma constante. E aí ela atingiu um resultado como esse que vocês estão vendo. A Priscila é uma das pessoas que cresceu 10 vezes o ticket. A Priscila chegou aqui, né, e sem contar que além de crescer 10 vezes o ticket, a Priscila construiu um ecossistema escalável também. Hoje ela já tem o seu programa de mentoria escala. Ela é focada para profissionais da área da saúde, mulheres profissionais da área da saúde, e hoje ela já tem as mentoradas dela, ela já tem o grupo de mentorias dela, então ela cresceu com escala, com previsibilidade e detalhe. Esse ano o projeto da Priscila era engravidar também. Então, talvez não dê para ver aqui, mas aqui já é ela nos seus finalmente da gestação, né? A Liz nasce agora nos próximos dias. Essa foto nossa aqui é de nem 15 dias atrás. Então, a Priscila chegou aqui cobrando tickets de 3, hoje ela cobra tickets de mais de 30 mil reais no seu programa de mentoria. Gerou lucro, previsibilidade, receita, escala e ainda está realizando o sonho de poder ser mãe, né? E logo aí a Liz chega também para alegrar esse mundo. O Abner, um dos nossos mentorados, ele é mentor especialista em posicionamento, ele é fotógrafo também, retratista, né? Então ele faz retratos baseados nos arquétipos. Ele chegou com um grande desafio de crescer com consistência. A gente ajustou alguns processos comerciais, estrutura também no programa de mentoria dele, e ele gerou mais de 100 mil reais
de receita com a nossa metodologia. A gente tem vários casos, gente, pessoas que faturaram mais de R$500 mil com a nossa metodologia, pessoas que faturaram R$50 mil, os seus primeiros R$10 mil com a nossa metodologia, né? Pessoas que já atingiram mais de 200, R$300 mil dentro de um mês fechado. Então a gente tem vários casos, vários cases de sucesso com a nossa metodologia. Eu trouxe alguns aqui para que vocês pudessem conhecer. E junto com isso, eu quero te